Bom dia, Rita. Bom Ah, dia. eu começava por perguntar, o que é que encantou no Porto? Além do meu marido, tudo. Hoje eu acho que ele disse que eu me encantei mais pelo Porto do que com ele, né? Mas quando eu vim para cá, em 2005, por incrível que pareça, nem todo mundo se encantaria pelo Porto, porque em 2005 o Porto não era nada disso que a gente vê hoje, né? Nos dias atuais. Então, o que me encantou foi que havia um certo mistério em tudo a ser desvendado. Eu encarava aquilo para mim como um desafio, como um diamante a lapidar para os brasileiros, porque nem todo mundo naquela época queria vir ao Porto do Brasil. Geralmente ia para Lisboa ou fazia uma conexão e ia para outras cidades europeias. O Porto era desconhecido para a maioria dos brasileiros. E eu achava tudo muito bonito, mesmo muito degradado, muitas construções abandonadas que hoje estão lindas, com fachadas maravilhosas, todas restauradas e tal, mas eu queria saber por que estava tudo assim. Por que o Porto chegou daquele jeito, sendo que existiam coisas incríveis como a Catedral, a Estação São Bento, a Torre dos Clérigos, o Vinho do Porto, coisas tão importantes ali na cidade, e por que tudo assim meio triste me parecia, né? Então eu quis descobrir, e aí foi estudando sobre o Porto é que eu fiquei cada vez mais apaixonada pela cidade. Eu sei que o que a trouxe para aqui foi, a Rita tem pais da Zona Norte, não é? Um de Miranda do Douro, um Tenho de Viseu, meu, e quis fazer um bocadinho aqui o caminho inverso deles. exatamente, exatamente. Eu vim para passar um tempo, porque quando eles foram, foi naquela época muito dura de Portugal, né? Ditadura, Portugal um país esquecido na Europa, empobrecido, e podemos dizer até a palavra atrasado, né? Porque, por exemplo, para eles que moravam em aldeias distantes dos grandes centros, era inviável, eles nem tinham tanta necessidade de migrar, mas, por exemplo, Sendim, lá em Miranda do Douro, para chegar ao Porto, era 5 horas de viagem praticamente, sem acesso a boas estradas, a hospitais, etc. Então, eles meio que deixaram um país para trás que eu fiquei curiosa de saber, porque a gente no Brasil, naquela época, inclusive, e depois, mesmo eu estudando sobre a história no Brasil, tudo é muito negativo, era muito negativo com relação a Portugal. Muitos portugueses até que foram para o Brasil deletaram Portugal da cabeça, assim, porque as recordações não eram boas. E depois que eu comecei a fazer minhas primeiras viagens pela Europa, eu comecei a falar, poxa, mas a minha descendência é europeia, eu preciso descobrir isso. E aí vim para passar um tempo, para conhecer um pouco a cultura, depois talvez ia morar um tempo em Barcelona, que eu gosto bastante, e depois ia voltar para o Brasil. Só que como nesse meio tempo eu conheci o meu Portuga, eu fiquei. Era só para conhecer as raízes, o plano era ficar uns meses, mas depois apaixonou-se. Olha, as raízes cresceram e virou a minha vida aqui, né? Já vai fazer 17 anos já, então já é uma vida. É verdade. E quando é que começa a mostrar profissionalmente a cidade a outras pessoas? Então, foi quando eu comecei a escrever o Porto Encanta, o blog, porque eu, como sou publicitária, trabalhava com fotografia com meu marido.
E depois, com a crise econômica que nós tivemos aqui em 2008 a 2010, mais ou menos, a parte da fotografia ficou um pouco parada. Então, eu queria fazer algo, precisava fazer algo, e algumas visitas que eu recebi aqui de amigos e parentes aqui em casa, eu saía para mostrar. E as pessoas diziam, Rita, por que você não trabalha com turismo, né? Você conhece o Porto, os turistas brasileiros gostam de ser recebidos por brasileiros também, para ter mais facilidade de comunicação, não só isso, para ter uma troca de energia mesmo. Aí eu falei, a ideia é boa, mas para isso eu preciso colocar o Porto na rota dos brasileiros, eles precisam ter vontade de vir para cá, e eu também preciso me profissionalizar e me tornar mais conhecida. Então, eu criei primeiro o blog para ir falando da cidade. Claro que coincidiu com uma época que o turismo de Portugal e do Porto investiu bastante no mercado brasileiro, americano e etc. E então foi um trabalho assim paralelo que foi chegando aos brasileiros com mais força. Enquanto isso, eu ia estudando bastante sobre a cidade, até que depois de 2 anos que eu já tinha o blog, algumas pessoas que liam o blog queriam que eu apresentasse a cidade da minha maneira, não como um turismo básico, comum e etc. E então aí é que eu fui começando a ter os meus primeiros clientes, que eu prestava ou assessoria, montando um roteiro para eles, ou então fazendo passeios guiados e mostrando a cidade, por que eu me encantei pela cidade, né? Em termos de datas, Rita, ano em que chegou a Portugal foi 2005, 2005 e os primeiros 2000, clientes? Os primeiros clientes foram em que ano? 2014, Ok. bem depois, né? Porque é claro, eu tinha que ter um pouco, eu não tinha, quando me falaram, você tem que fazer esse trabalho, receber os turistas brasileiros, isso foi em 2000, sei lá, 10, 11. Aí eu falei assim, não, mas eu não acho que eu tenho essa capacidade, né? E aí, então, eu, com o blog, fui estudando a cidade, fui conhecendo, fui tendo muito contato com os locais, né? Com as pessoas daqui. A minha família mesmo daqui, do meu marido, que é uma família bem portuense, bem tripeira, bem ali das Antas, o meu marido nasceu na Lapa, são aqueles portistas ferrenhos, então eu aprendi muito da cultura com tudo isso, e isso é que me dava mais segurança para começar a trabalhar profissionalmente, né? Porque eu não teria coragem, eu sou uma capricorniana muito pé no chão, eu não teria coragem de chegar aqui e já ir falando da cidade, assim, só por falar, só para ser guia turístico, não, de guia de turismo, não. Eu tinha que ser uma coisa diferente e trazer agregar a cidade, né? Uma cidade que me recebeu, eu tinha que fazer o meu melhor. E para isso eu tive que ir galgando tudo isso, né? Começou a direcionar-se para os turistas brasileiros, mas depois até acabou por receber também pedidos de portugueses e de outras pessoas que queriam conhecer a cidade mais tarde. Não, alguns portugueses que eu atendi foram mais para fazer um tour específico que eu tenho, que é sobre azulejos. Que eu tenho um tour que se chama Passear e Azulejar, que é fazer um apanhado dos azulejos na cidade, olhar para eles com um olhar curioso de contexto histórico, contexto artístico, como é que foi colocado, como é que foi feito, e depois o turista senta e pinta o seu próprio azulejo para levar de recordação. Então, com os portugueses, isso tem resultado. Mas o meu foco mesmo é o turismo brasileiro, né? Mas o blog tem um alcance muito forte com os portugueses, os portuenses,
Eles leem muito o meu blog, porque foi o primeiro blog que começou a escrever sobre o Porto numa maneira apaixonada pela cidade, né? Uma coisa que ainda os portuenses, hoje todo mundo já, o orgulho português está à flor da pele, né? Mas na época que eu comecei, o português e o portuense, principalmente, tinham uma autoestima um pouco mais abaixo do que merecia ter, né? Então, quando começa a ver uma brasileira que veio de fora, de se apaixonar pela cidade, escrever, então, esses foram os meus primeiros e são até hoje leitores e comentam e me encontram na rua, vêm falar comigo, e é muito interessante isso. Mas a nível de receber os turistas, é mais mesmo os brasileiros. Que tours é que então podemos fazer consigo? Que tours é que tem para disponibilizar? Bom, eu tenho assim, uma coisa dividida entre os que vêm pela primeira vez ao Porto e depois quem repete, porque já existem muitos turistas que vêm 2, 3, 4 vezes ao Porto e chegam pelo Porto e depois vão conhecer outras cidades. Então, os que vêm a primeira vez, eu faço um tour pelo centro histórico, a pé, ou com tuk-tuk, para quem tem preguiça ou dificuldade de mobilidade, porque o Porto é muita subida e descida, né? Então, eu tenho esses tours que são para falar mesmo sobre o contexto histórico da cidade, os principais monumentos, que é o que geralmente as pessoas, quando vêm pela primeira vez, querem conhecer, né? Tudo que se ouve falar lá fora, a Torre dos Clérigos, Livraria Lélia, Estação São Bento, Ribeira e etc. E depois tem também um tour sobre o vinho do Porto, que é eu costumo chamar que é a história dentro de uma garrafa, porque o vinho do Porto não é só visitar uma cave e fazer uma prova, o vinho do Porto tem uma história muito bonita de um povo, de pessoas icônicas do país, inclusive, e que merece ser contado com mais abrangência, porque eu comecei a sentir que a visita a uma cave é importantíssimo. Eu acho que todo mundo tem que fazer, não só uma, mas várias caves, porque cada uma tem uma vertente diferente, mas falta nessas visitas um complemento, que é saber como tudo começou, como o vinho interferiu na vida de uma população inteira, e como ele é importante para o país, né? Ele é quase que um cartão de visita para o país. Então, eu acho que o vinho do Porto merece uma atenção maior, a nível de não só dizer o que é um vinho Ruby, Tawny, vintage e tal. Existe muito mais do vinho do Porto, né? Então, eu tenho esse tour que eu gosto, que eu adoro, é um dos tours, para mim, mais completos, porque fala muito da história também da cidade, complementando com o vinho. Tem esse dos azulejos, que eu já referi, e depois tem para quem quer abranger mais, fazer outras experiências. Daí, como eu estou há 10 anos fazendo isso, desde que iniciou o blog até hoje, então eu já conheço muitas coisas ao redor do Porto que proporcionam experiências, ou então, quem quer ir mais além no Porto, quer ver, por exemplo, bairros, não, regiões mais específicas, como o Bonfim, ou conhecer a parte moderna, como Casa da Música e Fundação Serralves. Eu adoro passar uma tarde lá com os turistas na Fundação Serralves, que é um espaço que eu amo na cidade também. A Foz Velha. Então, quando o turista vem pela segunda vez, a gente já abrange esses outros espaços, que também fazem parte do Porto. O próprio Estádio do Dragão, o museu, que também faz parte da história da cidade, da identidade do povo. E aí então, vai alargando, né? Vai indo para o Vale do Douro, para Guimarães, essas cidades que também complementam, né, a história e o Porto também. Tenta introduzir sempre um elemento diferenciador nas suas visitas, não é?
Sim, uhum. Por exemplo, a cortiça. Eu gosto de falar da cortiça, o vinho do Porto, a última coisa, né? Pumba, é a rolha. Então, nós temos que saber que aquela rolha também tem uma história impressionante, não é? O Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo. Portugal fecha os vinhos do mundo todo, não é? Tem rolha de Portugal no mundo todo. Então, eu termino o meu tour do vinho do Porto falando tudo sobre a cortiça, do começo até o fim, até ela se transformar em rolha e fechar o vinho. Porque muita gente também tem a ideia errada de que se tirar a cortiça vai fazer mal para a árvore, vai fazer mal para a natureza, e é o oposto disso, né? Então, o meu tour é um pouquinho uma didática de tudo isso, né? Por isso que é diferente, né? Então, não adiantaria, para mim, não adiantaria chegar e começar a fazer o mais básico, que tem que ser um elemento diferenciador que eu fui buscando em cada assunto, né? Como o azulejo. O azulejo poderia só eu ir lá e falar sobre os azulejos, mas eu trouxe para mim uma ceramista que dá aula de pintura para a pessoa levar o seu próprio azulejo para recordação de viagem. Estes tours foram sendo desenhados, como é que se foi lembrando? Foi a procura que ditou também esta seleção, ou foi a Rita que eram áreas que queria explorar e foi apostando nelas? Como é que foi fazendo estas opções? Foi um pouquinho das duas coisas, e principalmente são coisas que atraem o brasileiro, né? Então, eu sempre coloco nisso tudo o Brasil. O que esses elementos têm a ver com o Brasil? O que uniu o Brasil? Então, tudo... Aí que está, lá no nosso começo da história, da nossa conversa. Tudo o que passava de negativo no Brasil, de Portugal no Brasil, eu fui aprender aqui que não era bem assim, que existe muita coisa diferente que a gente ouvia falar lá, agora não, né? Agora Portugal já é uma outra visão que o brasileiro tem, mas eu, enquanto jovem, adolescente, na escola, ou mesmo o português era um motivo de piada, pejorativo, né? Alguns assuntos. Então, eu descobri, vindo para cá, uma história completamente diferente do que a gente ouve falar. Então, eu procurei, nos meus tours, introduzir assuntos, coisas, temas que eu vou misturando com a história, com o azulejo, com o próprio vinho do Porto, e que vai mostrando a realidade que se passou aqui e que a gente não sabia lá, né? E é isso, o meu objetivo é esse. São assuntos que eu gosto muito, por exemplo, como o Dom Pedro, né, do imperador do Brasil. O primeiro imperador do Brasil e o segundo imperador do Brasil estiveram aqui no Porto. E quase ninguém sabe. Ontem mesmo eu atendi uns turistas que vieram do Cuiabá, e no Mato Grosso, e que eu, quando contei a história do Dom Pedro I, eles ficaram de queixo caído, porque nunca imaginaram que o imperador do Brasil teve uma importância tão forte, uma presença tão intensa aqui no Porto. Muito menos sabiam que o coração dele está aqui. E a mesma coisa o Dom Pedro II, que passou por aqui, que viveu aqui um tempo, na rua Santa Catarina, sua esposa morreu aqui no Porto, e que... Então, essas coisas eu vou juntando tudo nos meus passeios. São E coisas que... destes tours todos, qual é aquele que tem mais procura? É o ver o Porto pela primeira vez? É aquele que mostra... Esse é porque tem muito brasileiro ainda vindo pela primeira vez para o Porto. Por incrível que pareça, tem muitos brasileiros vindo. E, por incrível que pareça também, tipo, a semana passada eu atendi uma mãe e uma filha que conhecem muito bem o Porto. A filha, inclusive, viveu aqui no Porto, e elas vieram a visitar, porque ela já voltou para São Paulo, e veio com a mãe.
a mãe é portuguesa, foi para lá com pouca idade, criança, conhecem o Porto, mas fizeram o tour comigo, como se fosse a primeira vez, e descobriram coisas que nem ela morando aqui, ela sabia, né? Então, isso é muito gratificante, poder mostrar essas coisas até para as pessoas que já conhecem o Porto. Porque isso, Às isso vezes, também acontece com os locais, não é? Mesmo os portuenses às vezes não conhecem a fundo. o meu marido é o meu melhor cliente. O meu marido, quando eu falo para ele as coisas, ele... A minha sogra de 86 anos, o dia que ela andou comigo no interior da Ribeira, nas ruínas, ela ficou encantada. As pessoas portuenses não iam ao centro histórico, né? O centro histórico, no início que eu vim morar aqui, e antes até, né? Eu acredito que isso vem da ditadura, até Portugal entrar na União Europeia, esse vácuo deixou o Porto vazio ali no centro, né? E ninguém ia para a Ribeira, né? Ninguém andava ali naquelas escadas da Ribeira e tal. Então, o portuense mesmo descobre de vez em quando o Porto e fica encantado mesmo. Não só comigo, mas com outras pessoas que fazem um trabalho fantástico de divulgação da cidade, o próprio Joel Cleto, que é muito didático e anda pela cidade fazendo tours para os portuenses, o pessoal ali da Misericórdia também faz visitas guiadas, os portuenses vão com muito afinco ver essas visitas proporcionadas pela própria cidade, né? E hoje em dia é uma cidade mesmo muito revitalizada, não é? Tem muito movimento e cada dia quase que abre algo novo. A Rita também tem que se manter assim atualizada, não é? Está sempre a descobrir. Daniela, eu já nem consigo mais me manter atualizada. Eu fico uma semana sem andar numa rua, quando eu volto lá tem uma coisa nova. Então, essa coisa de mostrar as novidades, eu quase já desisti, porque é muita coisa, não dá, eu tenho que me aprofundar mais nas coisas que são importantes para os meus leitores, os meus clientes e tal. É claro que se abriu um café novo, isso novo, uma lojinha nova. Antigamente, quando eu comecei o blog, uau, era fantástico ter, imagina, impensável, por exemplo, ter um Starbucks na cidade. Naquela época bastava abrir, sei lá, qualquer coisinha nova na cidade, eu já ia lá mostrar e tal, na Rua das Flores, por exemplo. Hoje tem muita coisa lá na Rua das Flores, né? Mas qualquer lojinha que abria na Rua das Flores, porque quando eu cheguei aqui, a Rua das Flores, coitadinha, era, né, feia, difícil de andar, muito degradada e tal. Então, abria assim, eu lembro que abriu lá uma loja sobre produtos de Baião, uau, fantástico, tal. Hoje tem 8 ou 9 hotéis na Rua das Flores, tem tudo, né, na Rua das Flores. Então, eu não consigo mais acompanhar as novidades e nem entro nessa para não ficar neurótica, vamos dizer assim, né? Eu acho que faz parte do crescimento turístico da cidade, assim como muita coisa fechou também. Muita coisa, infelizmente, fecha. Eu acho que é o ciclo de uma cidade que tá se moldando e, né, vai chegar uma hora que vai estabilizar, eu acredito. Mas enquanto está nessa coisa de ver o que o turismo do Porto, os viajantes querem da cidade, as empresas vão tentando, né? É um processo natural, mas isso eu não consigo mais acompanhar. Mas imagina, continua a alimentar o blog, não é? Ainda continua a fazer posts com regularidade. Toda semana, quase toda semana, eu tenho lá 1 ou 2 posts novos. Antigamente eu escrevia todos os dias, eu tinha um post novo no blog. Agora, depois que eu comecei a ter muitos clientes, eu não consegui mais acompanhar tanta frequência. Mas eu, se não vou ao meu blog 1 vez ou 2 por semana,
escrever alguma coisa, parece que está me faltando algo, assim, porque o meu blog é a coisa mais importante do Porto Encanta. Não é as redes sociais, não é o Instagram, nem o Facebook, nada. É o blog. E é por onde vêm os meus principais clientes, né? E como é que decide sobre o que é que quer escrever? É algo que sente na altura? Gostava de escrever sobre aquele sítio, sobre aquela situação? Como é que decide o que é que publica? Olha, às vezes uma inspiração me vem, sei lá, estou no transporte público e vejo uma coisa, uma construção, e me dá vontade de escrever sobre aquele tipo de arquitetura. Ou então, eu lembro que quando estávamos em pandemia, eu ouvia muito podcast nas caminhadas e conheci profundamente a história, por exemplo, do Humberto Delgado, o general Humberto Delgado, e me apaixonei pela história, que não tinha ainda me aprofundado, só ouço falar, e aí escrevi um post imenso sobre ele, até porque ele teve um relacionamento com uma brasileira que foi a sua secretária, que esteve presente, que morreu na emboscada onde ele morreu. Então, aquilo para mim era um assunto que, né, ele foi sucessão aqui no Porto, foi um super sucesso aqui no Porto. Teve uma secretária brasileira que morreu com ele na emboscada. É um assunto maravilhoso para o meu blog. Escrevi. Ou então, algumas empresas que me convidam para conhecer, ou algum museu que eu ainda não conheci. As caves de vinho do Porto, eu tenho como meta escrever sobre todas elas, e acho que já escrevi quase todas elas, então, porque eu acho que o vinho do Porto é o cartão de visita da cidade, merece que as caves sejam visitadas, não só uma, duas, sempre que a pessoa vier ao Porto. Acho que é um tema importante, então vai surgindo assim as inspirações ou as indicações de pessoas que me chamam para ir lá conhecer algum lugar, alguma coisa interessante. O último que eu escrevi foi sobre a Frida Kahlo, a exposição que está tendo sobre a biografia dela aqui, e que eu achei maravilhoso. Então, é uma coisa que vale a pena visitantes ou moradores irem. Então, vai assim, muito pessoal, muito meu, assim, do que eu acho que, mesmo quando alguém quer que eu escreva na vertente de propaganda daquele lugar, tem que ter a ver comigo. Eu tenho que me encantar primeiro com aquilo, para depois escrever a respeito, senão não faz sentido. O encantar é muito importante, não é, Rita? Aqui o encantar. O encantar tem que estar sempre, né? Tem que estar sempre. Se não encantar, não cabe no blog. E o que é que é mais gratificante? É mesmo ouvir depois no final das tours que os visitantes, os turistas, também se encantaram com o Porto, como a Rita se encantou, não é? Quando veio para cá. É exatamente o que as pessoas me falam no final, ou me mandam mensagem depois, ou que viram um outro porto que tinham visto de outra vez, ou porque nunca imaginavam que a cidade era tão encantadora. Uma vez, uma frase de um cliente foi muito engraçada. No final, ele disse assim: Rita, até o que é feio, você consegue mostrar beleza para a gente daquilo. Porque quando você vê uma casa degradada, você tem que saber por que aquilo chegou àquele ponto. O que aconteceu na cidade ou com as pessoas, por que ficou daquele jeito, né? E como a cidade foi se reconstruindo desde 1996 até de 1976 até chegar a 96 e ganhar como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Isso foi uma história que foi se construindo, que vem lá dos anos 1000 praticamente. Então, tudo isso tem que ser contado com muito encantamento, com muita paixão, e eu acho que ainda não perdi isso. Quando perder, daí já não faz mais sentido, né? Oh, Rita, e quais são os seus sítios preferidos no Porto? E essa pergunta
dia, Daniela. Olha, eu sempre digo que a região, se existem outras vidas, às vezes eu acho que eu vivi lá no Morro da Sé, naquela época medieval. Eu olho para aquelas paredes, para aqueles lugares, para aquelas ruelas e parece que já estive lá. Então, gosto muito daquele espaço, até porque também, como eu fiz o caminho de Santiago, a partir do Porto, aquelas ruas foram as primeiras da grande viagem da minha vida, então aquele lugar é muito importante para mim. E a Estação São Bento, porque o meu pai, ele quando saiu da aldeia dele, a minha mãe foi por Lisboa para São Paulo, se conheceram lá. Mas o meu pai, ele apanhou o comboio lá em Sendim, tinha uma estaçãozinha bem bonitinha na aldeia dele, atravessou o átrio da Estação São Bento para ir para o Porto, em Matosinhos, apanhou o elétrico e foi para o Porto ver qual navio que ia sair para São Paulo. Então, esperar os meus clientes, encontrar os meus clientes, passar pelos meus clientes todos os dias, ou mesmo quando eu chego ao Porto, porque eu moro em Águas Santas e ando e vou de comboio para Porto São Bento, eu passo pela estação que meu pai passou. E a minha história começou ali, com a passagem do meu pai pela estação São Bento. E foi literalmente o caminho inverso, né? Hoje estou todos os dias lá, no lugar que meu pai passou para começar a vida dele no Brasil. É engraçado Então, como é que a vida é mesmo um ciclo, não é? É mesmo. é muito ciclo. E eu tenho me emocionado muito nesses últimos dias, contando a história da cidade e um pouco do país para os meus clientes, e vendo como a história está se repetindo hoje na Ucrânia. Eu falo de guerras civis, de guerras mundiais, falo do cerco do Porto, e falo de refugiados daquela época, dos judeus que entraram em Portugal, e eu fico falando com essas pessoas hoje e lembrando que eu vi isso na noite anterior no telejornal. É incrível que uma coisa que estava só nos livros na minha vida está se repetindo hoje, né? A vida é um ciclo, a gente tem que prestar muita atenção, né, em tudo isso que está acontecendo. Mas para quem é apaixonado por história, quase que ver a história assim a ganhar vida e uma parte menos boa, não é, da história é assustador. É assustador mesmo. Eu estou falando com as pessoas e estou lembrando do que eu vi no telejornal à noite, antes de dormir. É incrível. Oh, Rita, e depois de tantos tours, já há tantos anos a dar a conhecer o Porto às pessoas, está sempre com ideias novas, está sempre a querer aumentar assim a variedade de tours. Há alguma coisa que ainda gostasse de fazer assim nesta área do turismo? Conte-me. Tenho por obrigação, porque, por exemplo, eu vou atender umas clientes em agosto, setembro, que elas já estão vindo, elas vêm todos os anos, só não vieram na pandemia, então eu tenho que estar sempre criando novos tours. Um dos meus sonhos, porque assim, o turista que vem ao Porto ainda é um turista ainda à busca da novidade da cidade, e aí quando depois vem de novo, tal, aí quero outras coisas. Mas, por exemplo, turismo literário é uma coisa que eu adoraria que as pessoas viessem para cá, para passar comigo por onde andou Camilo Castelo Branco, até a casa dele, onde ele viveu com a Ana Plácido. Eu fiz uma vez, eu faço muitos, eu tenho os meus tours básicos, vamos dizer assim, padrões, mas faço muita coisa personalizada. Então, uma vez eu fiz um tour para um senhor que queria passar por todos os lugares que o Camilo Castelo Branco passou. E esse foi um tour que ele aprendeu comigo e eu aprendi com ele. Porque não era um tema que eu tinha me aprofundado a ponto de criar um passeio, né?
E então existe esse tour, mas dificilmente as pessoas querem fazer, porque querem conhecer o que todo mundo... O brasileiro é muito do que todo mundo está vendo, aquela foto que está no Instagram, eles querem ir naquele mesmo lugar, né? Então, o meu sonho é ter assim, tours mais profundos, né? Como um tour literário. Nós temos vários escritores aqui do norte que têm suas casas-museus e etc. e tal. Meu sonho é esse. E outros assuntos mais profundos, mais a pé, mais de comboio. Meu objetivo agora vai ser fazer a cabeça das pessoas fazerem um turismo mais sustentável. Chega aqui no Porto e o que a gente pode conhecer de comboio aqui perto? Vamos lá, vamos andar, nem que seja 5 quilômetros, não vai doer, mas vamos ver coisas bonitas, porque o meu caminho de Santiago me ensinou que a melhor maneira de viajar é viajar a pé. A gente vê coisas incríveis viajando a pé, e esse é o meu objetivo, mais que o literário até, porque eu sei que o literário é muito específico, mas o a pé e o de comboio é o meu sonho de consumo hoje, é ter clientes para a gente fazer esses passeios. Oh, Rita, não podia concordar mais. Eu sempre que vou viajar a pé para todo lado, o metro, portanto, e realmente é a melhor forma de se conhecer uma cidade, é descobrir através das caminhadas. Ainda mais nos dias atuais, né? A gente vai ter que deixar o carro encostado e olhar o mundo de outra maneira, né? Obrigada por este bocadinho. Eu que agradeço, Tenho a Daniela. certeza que vão adorar conhecer o seu projeto, quem ainda não conhece. Muito obrigada. E parabéns por se ter lembrado desta ideia e por dar a conhecer o Porto, que é uma cidade tão especial. Obrigada. Eu espero que os portugueses, depois dessa conversa, também se encantem e queiram ver como é que eu vejo o Porto e esses lugares, que é sempre bom uma visão diferente, né?